gente! No vídeo de hoje, como vocês estão vendo, eu tenho companhias aqui. Se vocês estão assistindo os vlogs da Coreia, vocês já conhecem a minha mãe e a minha irmã. Oi, gente! Então, hoje no vídeo a gente vai falar sobre as nossas primeiras impressões da Coreia, né? Como que foi quando a gente chegou lá, o que a gente esperava e como foi. A gente chegou lá de tarde, no final já da tarde, umas 4 horas, né? 4, 5 horas. A gente chegou e aí nosso primeiro desafio, a gente tinha que pegar a nossa internet, que eu vou explicar tudo sobre a internet no outro vídeo de como planejar a viagem. Se já tiver ido lá, eu vou deixar aqui nos cards. A gente foi tentar arranjar a nossa internet. Depois de tentar arranjar a nossa internet, aí a gente... O que foi? Foi quando eu vi a Amber. Ai, verdade, você viu a Amber. Verdade, eu e minha mãe... deixaram mãe... sozinha com as malas. Verdade, você ficou com as malas. Nossa, você já teve uma super primeira impressão da Coreia, já vendo a Amber no aeroporto. Mas eu não sabia que era ela, não tinha certeza. Nossa, a gente chegou, aí a gente foi pegar a internet. A minha irmã ficou com as malas e nisso ela viu a Amber. Como que tava a Amber? De cabelo azul. De cabelo curto. azul. E ela estava No celular. no celular. Você falou que na hora que eu cheguei, a minha irmã... Eu acho que eu vi a Amber. Eu não sei se era ela, mas tinha uma menina assim, assado. Aí, na mesma semana, a gente foi pro Fashion Week. E como que a Amber apareceu? Cabelo curto e azul. Cabelo curto e azul. Então, era a Amber. Ela já viu a Amber assim logo de cara. Eu não vi ninguém, gente. Só vi um monte de coreano. Eu fiquei tão feliz porque na hora que eu cheguei no aeroporto, eu pensei... Ah, eu tô na Coreia, só tem coreano. Tinha coreano pra todos os lados. E eu fiquei assim, meu Deus, eu realmente tô na Coreia. A mamãe ajudou a coreana a tirar a mala. Ah, verdade. A minha mãe, ela conversava em português. Não, era uma menina, uma Era jovem. uma menina, uma jovem que não tava conseguindo tirar a mala. Aí você perguntou pra ela em português, quer que eu te ajude? Aí a menina aceitou. Ela aceitou, ela entendeu a minha mãe. Tipo, a minha mãe conversava em português com todo mundo. Aí, depois disso, a gente foi tentar achar tentar achar onde que a gente pegava o metrô, né? Sim. Aí, gente, começa a saga, porque a gente tava cheio de mala. Pra sair andando com essas malas, eu lembro que foi terrível. E sendo que uma quebrou o cabo na viagem. Foi. Uma delas quebrou a parte de puxar no avião. E aí, eu lembro que esse era um dos maiores terrores de quando eu imaginava a viagem, era a parte do aeroporto, na hora que a gente chegasse, como que a gente ia fazer pra conseguir chegar em casa. E a moça do nosso Airbnb, ela falou que a melhor forma pra gente seria pegar um trem que tem lá no aeroporto, de lá ir até a estação principal de Seul, né, do metrô, e de lá a gente pegar um táxi pra ir pra casa. Então foi isso que a gente fez. E pra gente achar esse lugar, eu lembro que a gente não achava, né? É porque não tinha nada especificando onde é que ficava. Porque fica fora do aeroporto, tem um estacionamento, aí tem uma parte que é a do metrô. Sim, aí a gente foi, compramos, pegamos as nossas malinhas e fomos para o metrô. Tipo, metrô, né? Era um trem, era o metrô do aeroporto. E aí eu lembro que a gente ficou assim com as nossas malas e eu lembro que eu ficava olhando assim e eu não acreditava que eu tava ali. Parecia tipo um sonho, era muito estranho. Porque só tinha gente coreana e eu tava com muita vergonha, tipo assim, nossa, nós somos muito diferentes, eles vão ficar todos olhando pra gente. Pior que ficavam, né? Ficavam, mas eu não acho que eles ficaram nesse primeiro dia. Não. Eles ficavam mais no metrô normal mesmo, assim, no metrô no dia a dia. Ficavam, mas no do aeroporto eu não achei que ficaram olhando pra gente. Eu A fiquei... gente tava vindo do aeroporto. Eu acho que só pela quantidade de mala. Quando a gente entrou. Porque ainda vieram até ajudar a entrar com as malas. Sério? Eu não lembrava disso. Enfim, só sei que a gente pegou o metrô. Aí a gente chegou na estação de Seul. Aí a gente chegou lá na muvuca mesmo, né? Porque aí era... Até hoje não entendi como é que é aquela estação de Seul. Porque ele tem muitos andares. Sim, tem muitos andares. A gente chegou no andar muito embaixo. E aí a gente ficou meio perdida. E a nossa primeira coisa foi que, tipo, a gente sempre imaginava que os coreanos não eram tão simpáticos, receptivos. E que se você fosse pedir informação, tipo, eles iam fingir, eu não falo inglês e ia sair. Eu sempre escutei isso em todos os vídeos, sempre todo mundo falando. E assim que a gente chegou na estação de Seul, a gente ficou com as malas, assim, no meio da estação, tipo, olhando assim, perdida, sabe, pra onde a gente vai. E aí veio uma moça coreana falar com a gente, tipo, e ela perguntou, vocês estão precisando de ajuda? E começou a ajudar, eu fiquei chocada, já foi uma super primeira impressão, assim, muito boa. E aí eu lembro que ela explicou pra onde eu tinha que ir, que eu tinha que pegar o elevador e ir pra um outro andar. Alguma coisa, e aí pra a poder Natália sair. sumiu. E aí eu fui procurar pra ver se eu achava o local.
E eu não achava, a gente ficava perdida. Eu, meu Deus, eu saía nos lugares assim que era desertos, nos andares que não tinha nada. Seria mais Nada. fácil ter ido. Verdade. Porque a Natália é perdida. Mas eu fiquei com medo de vocês perderem, você não conseguir se comunicar. Amada, eu me acho na Coreia. Você que se perde. Enfim, a gente, eu consegui achar o local, a gente pegou as malas, fomos pro elevador, saímos. Só que aí a gente tinha que descer uma escada, lembra? Que era uma A escada. daqueles dos dramas que o pessoal desce. Cara, era uma escada gigantesca. E aí, pra pegar o táxi, bom, legal. Tipo, nenhum táxi parava pra gente. E aí depois parou um táxi, um senhorzinho, e Muito simpático. muito simpático. Aí já foi outra impressão que foi diferente, assim, expectativa versus realidade. A gente sempre escutou que os motoristas não são simpáticos, que eles realmente não param, que eles são meio grossos e tal. E aí esse senhor, rabugento. Aí o senhorzinho parou pra gente e ele foi super simpático. Aí ele perguntou quantas malas que eram. Aí ele olhou assim pra nossa mala, ele fez assim... Não lembra? Ele ficou chocado. Mas, gente, porque nós estávamos em 3 e cada uma levou 2 malas e uma mala de mão, não foi? Na verdade, uma mala tava dentro da outra. Então foram 5 malas e 3 malas de mão. Então, assim, era muita mala. Aí ele ficou assustado. Mas ele não desistiu da gente. Eu pensei que ele fosse fazer assim, se vira, tchau. Mas ele ficou e aí ele colocou algumas malas, ele tentou resolver. E aí ele falou assim pra eu esperar. Tudo em coreano, gente. Eu falava meio que em inglês, ele falava meio que em coreano e a gente ia se entendendo. Foi desse jeito. Aí ele falou que ia chamar um outro táxi. Nisso, passou um outro táxi. Ele mesmo chamou o táxi. E aí ele conversou com outro taxista de, tipo, dividir e passou o endereço pra ele. Então foram metade das malas num carro, outra metade no outro. E aí a gente tinha que se dividir também. E aí essa foi a parte que a gente ficou meio assim, como é que a gente vai fazer? Porque como que a gente ia se dividir? Detalhe, eu sou a única que fala inglês. E ninguém aqui fala coreano. Então eu era tradutora, entendeu? Eu que tinha que estar pra resolver as coisas. E aí a gente ficou na dúvida como é que a gente ia fazer. E aí a gente decidiu fazer como? Eu e a mamãe, você sozinha. Então foi eu com o primeiro... Tem um detalhe. O meu motorista, ele era rabugento. Ele era rabugento. O outro motorista que veio, ele era muito velhinho. E ele tava realmente rabugento. E aí foi a minha mãe e a minha irmã com esse segundo taxista. E eu fui com o primeiro. Ok. E eu morrendo de medo, gente. Aí eu lembro que eu entrei no táxi. Eu não tava com medo por mim, eu tava com medo por elas. Porque o outro motorista não tinha uma cara muito boa, assim. Ele tava meio rabugento. Ele resmungou da quantidade de mal. E ele fez um caminho diferente. E ele fez um caminho diferente. Ainda teve isso. Eu fui no carro, tipo, olhando o tempo inteiro pro carro de trás. Até que chegou um momento que o carro delas foi por um outro caminho. E aí eu fui o caminho inteiro, assim, tipo... Meu Deus do céu. Pra onde será que elas foram? Eu espero que elas cheguem no lugar certo. Porque senão, como é que vai ser? A gente vai ficar perdidas, divididas na Coreia. Eu tava sem a internet, porque a gente pegou aquela WEG Wi-Fi, que é uma internet que é dividida, compartilhada. Então a gente tem que estar juntas pra todas poderem usar a internet. Então eu estava sem internet. Eu estava só com uma parte do dinheiro, mas eu tava sem cartão. E não tinha como a gente se comunicar, então eu fiquei com muito medo. Como é que foi Como que foi pra vocês dentro Olha, do... eu, pra te ser franca, eu não consegui nem aproveitar a noite assim da Coreia, chegando, olhando as coisas, porque a preocupação era que não via o seu táxi. Seu táxi tinha sumido. Eu fiquei com medo de conversar dentro do carro. É porque Ele dá uma quando bronca ele, daquele não, velho. quando ele falava alguma coisa, ele falava em coreano, a gente não entendia nada. Apesar da internet. Ele falava com vocês? Não. Não, ele não Ah, teve uma hora calado. que ele veio o negócio do endereço que você foi mostrar pra ele no celular, Alessandra. O endereço que tinha no Airbnb, É, que eu mostrei pra ele. Mas ele já tinha o No papel. endereço. Não, ele tinha no Waze dele. Sim, É. porque o meu motorista tinha passado por ele, que eu lembro. pois é, mas ele veio falar alguma Só coisa. que ele veio perguntar, tipo, por onde. Como que nós vamos saber por onde? Qual A gente foi tava a- acabando de chegar, não conhecia nada. Eu não falo coreano, eu falei, se vira. Eu lembro que eu fui olhando, assim, tudo. Aí eu via todas as placas em coreano. Nossa, eu lembro de um letreiro, assim, todo escrito em coreano, obviamente, em vermelho, assim, sabe? Bem brilhante. E eu olhei assim, eu falei, eu tô na Coreia, cara. Eu tô na Coreia. Eu não acredito que eu tô aqui. Parecia um sonho. E ao mesmo tempo eu tava com muito medo. Aí, ok. Chegamos. Quer dizer, eu cheguei.
Nosso carro chegou, o meu carro chegou lá na frente da casa. Tava um trânsito no caminho que a gente Sim. veio, muito intenso. Aí o velho trocou De caminho. caminho, que foi lá perto da Domino's. Aí ele entrou por um outro canto. E a gente veio por cima e não por baixo. Não, a Natália veio Eu por vim cima, a por gente cima. veio por baixo. A gente Pois veio é, pelo hospital. Eu cheguei lá, e aí ele parou assim na frente do prédio e, tipo, tava muito escuro, porque é muito claro onde é na parte mais central, assim, tem os prédios gigantes e tal. Na parte ali que você entra no morrinho No e início tem... do morrinho era É, até mais claro. mais claro por causa das coisinhas de Mas café. ali na parte bem residencial mesmo, era mais escuro. Aí eu lembro que ele parou o táxi, eu tirei junto com ele algumas malas. E aí eu fui pagar pra ele em dinheiro. E aí ele me falou que ele não tinha dinheiro. Ele perguntou se eu podia pagar no cartão de crédito. E aí eu, assim, desesperada, porque o táxi da minha mãe e da minha irmã não chegava, gente. Eu cheguei e elas não chegaram. E aí eu falei assim, eu não tenho cartão de... Gente, tudo assim em inglês, misturado com coreano, com o básico do que eu sabia. Aí eu falei que eu não tinha cartão e que o cartão tava com a minha mãe, que eu tinha que esperar ela chegar. Ele falou assim, tá bom, então vamos esperar. Aí ele foi fumar e eu fiquei ali na frente do prédio, assim, tipo... E passava tempo, gente, e passava o tempo. E não chegavam. Eu comecei a ficar tão desesperada, eu fiquei assim, meu Deus, se elas não chegarem nunca, o que vai ser de mim? Sozinha na Coreia, elas perdidas, sem saber falar coreano, sem falar inglês. Nossa, eu tava desesperada. De qualquer forma, você poderia subir as escadas, ir lá pro apartamento e acessar a internet. Eu não tinha como acessar a internet. Eu não tinha como ver a senha da casa porque eu não estava com internet. Você tinha anotado. Eu não tinha anotado, porque lembra que a gente chegou? Eu não sabia que ela tinha mandado a senha. Aí eu fui e mandei uma mensagem pra ela. Depois que vocês chegaram, eu mandei uma mensagem pra ela. Falei assim, já tô aqui na frente do prédio, como é que eu faço pra subir? Aí ela mandou mensagem falando, eu coloquei a senha lá. Aí é que a gente viu a senha, aí a gente subiu. Mas assim, até elas chegarem, meu Deus do céu, eu tava desesperada. E vocês? Nós também, porque não chegava nunca e o seu táxi tinha sumido. Que Quer vocês dizer, eu não consegui nem aproveitar a chegada assim em si. Você nem ficou olhando pra fora, mãe? Eu só ficava preocupada com o homem que tava dirigindo. E via que ele entrava aqui, saía ali e nada. Realmente, assim, a chegada foi meio traumatizante por causa disso. Assim, por um lado que a gente teve um motorista muito simpático, teve outro que não foi tanto. Então... Eu vou te ser bem sincera, esses motoristas assim de táxi eu não gostei muito não. Exceto por Esse primeiro, né, ele foi muito simpático, tipo, ele parou, ajudou a gente, chamou outro taxista, então assim, eu gostei muito, eu já fiquei assim, nossa, eu fiquei com uma super boa impressão, porque a gente chegou perdida na estação, aí uma moça abordou a gente perguntando se a gente queria ajuda, sabe, eu nem precisei perguntar pra ninguém, eu já tava assim, ai meu Deus, vou ter que pedir informação pra alguém, vou levar uma patada de um coreano logo no primeiro dia, eu já tava assim, desesperada, mas aí a moça chegou, foi super simpática, ajudou. Aí depois foi esse taxista também que, tipo, ajudou a gente a encontrar outro pra poder levar. Então eu já fiquei com uma boa impressão ali. Claro, esse segundo taxista não era muito simpático, mas já foi uma boa impressão, assim, logo na primeira chegada que eu tive. Um pouquinho de medo, porque elas não chegavam, mas assim... Aí a gente chegou, Nossa, subimos. na hora que eu vi que chegou, o táxi chegou e que você tava parado ali fora com a mala, nossa. Aí você ficou feliz, né? Aí eu fiquei feliz. Aí depois a gente pegou e subiu, né, pra casa. Aí foi outra parte muito feliz. Porque, gente, o nosso apartamento já tem tour aqui por ele. Eu vou deixar aqui nos cards. Ele era super coreano, igual de drama, sabe? Igual dos dramas que a gente assiste. Na verdade, nossa rua, né, nosso bairro, ele era muito igual de drama. Eu escolhi um bairro que não fosse, assim, turístico. Eu não queria ficar num lugar, assim, turístico. Eu queria ficar num lugar igual de drama, pra eu me sentir num drama. E eu me sentia no drama todos os dias. Quando eu subia, descia, passava pela ruazinha, eu me sentia no drama. O que mais parecia que era a gente na Coreia mesmo é porque a gente tava perto da universidade. Então a gente viu muito coreano mesmo.
Nossa, o E jovens. nosso bairro, ele não era turístico. Não tinha, assim, turista no nosso bairro. É um bairro universitário, porque tinha uma universidade, então tinham muitos universitários e muitas pessoas, assim, locais mesmo, sabe? Então, Moradores ali mesmo, né, locais. não tinha, assim, turista, não tinha nada. Então, eu gostei por conta disso. Mas também não tinha gente que falava muito inglês, né? Ali perto de onde a gente estava. Não tinha. Em inglês não tinha. Mas a gente chegou em casa. Aí eu fiquei. Nossa, eu lembro que foi um alívio, assim. Aí a gente andou. Lembra? A gente entrou, Nossa, a eu gente amei o pulou. apartamento. A gente pulou de felicidade no apartamento. Aí a gente deixou nossas coisas e fomos explorar. Sair pra comer. Fomos naquela foi? No lojinha. cu. A gente foi no cu. Foi, a gente foi. Porque quando eu e a mamãe chegamos, a gente viu que tinha um cu ali embaixo. Você mesmo falou assim, eu vi que tem um cu lá embaixo. Aí a gente foi até o cu, compramos jajangmyeon, Ah, Coca-Cola, verdade. água. E o pessoal do cu também não falava inglês. Não, era um menino que parecia... Eu não sei porquê, quando eu lembro desse menino, eu lembro do menino do... do Piodus. Do Piodus. Aquele que entrou no primeiro grupo do Daniel, que ele tinha o cabelo roxinho. Não é o que foi o centro, esqueci o nome dele. Que ele foi até agora pro exército. Ah, sei, o Jisung. É, o jeito que ele fala, não sei por que ele me lembra esse menino. Toda vez. Nossa, eu me senti assim muito na Coreia, tipo, a gente foi no cu, viu um monte de coreano. Mas olha, as primeiras impressões não ficam só no primeiro dia não, tá? Caraca, a mulher falou assim, 3 minutos até o metrô. Primeiro que a gente nem achou o metrô, perto de casa. A gente rodou, a gente subiu um morro de Noyandi. Porque no dia seguinte tinha o seu Fashion Week que você tinha que ir. A Verdade. gente subiu o morro de Noyandi, porque a gente foi explorar. A gente subiu o morro de Noyandi, a gente quase subiu de 4 naquele morro. A gente chegou no alto da montanha e tinha só um parquinho. Verdade. E cadê que não achava os 3 minutos do metrô? Verdade. No dia seguinte eu já tinha Fashion Week. Na verdade, desde o dia que a gente chegou já tinha Fashion Week, mas como não ia dar tempo, a gente foi só pro próximo dia. E aí, a nossa ideia era, vamos acordar descansadas e tal. Vamos em Myeongdong trocar o dinheiro. Vamos pegar o metrô, vamos pra Myeongdong, vamos trocar nosso dinheiro, vamos voltar pra casa, comer, se arrumar e ir pro Fashion Week. Ok. E aí? A gente foi procurar o metrô, onde ficava o metrô. Porque no começo a gente não sabia. A gente não sabia usar direito ainda o mapa. Que eu vou fazer um vídeo só sobre o aplicativo do metrô, o aplicativo de mapa. Aí eu vou chamar a minha irmã, porque ela é especialista em mapas. Mas enfim, no começo a gente não sabia usar, porque você tem que usar o Naver. A gente tava usando o Waze. E aí ele o tava Waze loucaço. não fala onde é que tem estação de metrô. Pois é, aí a gente se arrumou. Vamos para o metrô. Aí a gente foi, desceu a rua. Olha, a estação realmente é 10 minutos bem ali. A gente foi e entrou. Quando a gente foi ver, era o hospital. Verdade. A gente viu um lugar que parecia entrada de metrô. A gente desceu todo e disse, nossa, é muito perto mesmo. 3 minutos. 3 minutos, porque no negócio do Airbnb falava que era 3 minutos. E quando não a gente chegou era. lá, não era um hospital, gente. Era o subsolo Era- do hospital. era o subsolo do mezanino, hospital. alguma coisa assim. É um hospital, porque é um hospital Universitário. universitário. E aí a gente, cadê o metrô? Aí a gente foi olhar no Waze, ele mandou a gente Aí subir. a gente desceu, aí a gente saiu, cadê o metrô? Eu achei que era aqui. Aí a gente foi descer de novo. Não era aqui não. Aí a gente olhou no Waze e ele mandou a gente subir a montanha, porque a nossa casa era assim. Ele tava mandando a gente pra estação de Noyandi. A gente subia, a gente entrava na rua, a nossa rua, e a nossa casa ela ficava antes de começar assim O morro. o morro, sabe? E aí ele tava dando que era pra gente subir. Aí a gente foi subindo. Cara, pensa que a rua era assim. Bom, gente, tem vlog, vocês viram a gente perdida. Tem tudo isso em vlog, eu vou deixar os links aqui. A gente se perdeu completamente. A gente não achava, a gente chegou no topo do morro e a gente viu a estação de Noryandi lá do outro lado. Tipo, Noryandi pra gente já era super assim, uhul! Porque a gente assistia Drinking Solo, que é um dos nossos dramas favoritos, e ele se passa inteiro em Noryandi. E quando a gente viu, a gente ficou assim, mas
peraí, Norandinha é outro bairro. Tipo, a gente andou até aqui, não é possível. A gente só tinha subido um morro, parecia que eu tava teletransportada. Nossa, aí a gente desceu, não é aqui. Aí a gente ficou assim, não vai dar pra gente trocar dinheiro. Então vamos pra casa, vamos nos arrumar pra poder ir pro Fashion Vamos Week. comer. Eu sei que tem um McDonald's aqui, que a Midori falou que tinha um aqui. Aí a gente vai procurar a faculdade, andar pela faculdade pra achar o McDonald's. Verdade. Só que o McDonald's era escondido, É escondido. embaixo. É porque esse bairro que a gente ficou foi numa universidade que foi a universidade que a Midori estudou quando ela fez o intercâmbio dela. Então a gente já tava assim meio que familiarizado porque a gente assistiu os vlogs da Midori mostrando como é que era ali em volta. Mas a gente foi, a gente voltou, a gente foi, a gente voltou, a gente vai, cadê o McDonald's? Aí quando eu coloquei no Waze mostrava que era numa parte que não dava pra ir de carro. Aí a gente foi fuçando até que a hora que a gente viu. É. Aí a gente apanhou lá pra pedir o McDonald's no negócio. É, porque a gente tava a gente achou que não podia fazer o pedido no balcão, então só podia ser no cartão. Você mesmo faz o pedido. Aí a gente foi passando no cartão, tudo. Com medo de falar com o coreano. Com medo de falar com o coreano. No começo, gente, eu tinha muito medo dos coreanos, porque eu fiquei com essa impressão de que eles iam ser super grossos e ríspidos comigo, que eles iam fugir de mim. Eu fiquei com essa impressão. E assim, já digo pra vocês que foi uma coisa que mudou muito, porque com o passar da viagem eu vi que não era assim. Na verdade, eu não sei se a gente deu sorte, né? Mas olha só, já teve essa moça logo no primeiro dia que ajudou a gente, depois teve um motorista. E em toda, eu acho, a nossa viagem, a gente encontrou com pessoas que foram muito A simpáticas, gente assim. teve mais pessoas simpáticas do que não simpáticas. Sim, muitas pessoas simpáticas que ajudaram, foram super simpáticas, então, assim, eu não... Eu não digo que é igual o que o pessoal fala, não. Eu não achei, assim, talvez a gente tenha dado sorte. Assim, Talvez os a gente tenha dado motoristas de táxi realmente são rabugentos. Porque você falava certinho e o cara ficava te debochando. Mas, de resto, é saber quem vai perguntar. Pra quem que você vai perguntar. Se você tá vendo que a pessoa tá com uma cara que não vai querer te responder, você nem chega perto. É uma questão de percepção. Você vai perceber se a pessoa quer ou não que você chegue perto. Sim, então... É isso, gente. Acho que a gente já falou bastante das nossas primeiras impressões. A gente pode fazer outros vídeos falando sobre situações estranhas que aconteceram com a gente na Coreia, porque aconteceram algumas situações meio estranhas. A gente pode fazer um vídeo de expectativa versus realidade também. Enfim. Depois é só vocês deixarem aqui nos comentários, diga o que vocês querem que a gente fala tudo da Coreia pra vocês, que nós passamos muito tempo lá, então a gente pode falar muita coisa, né? Sim. Sim, com certeza. Bom, gente, então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam... que foi? Eu lembrei do dia do Lee Jong-suk. Isso é uma história pra outro... Desculpa. Tá, gente, isso é uma história pra outro vídeo. Mas enfim, se vocês tiverem gostado do vídeo, não se esqueçam de deixar um like. Comentem aqui o que vocês acharam das nossas impressões. E se vocês também imaginavam que era assim. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, porque toda vez que eu postar vídeo novo, vocês vão estar por dentro de tudo. Então E ativa ative o sininho. Olha, ativa o sininho. Ativa o sininho porque aí, quando tiver vídeo novo, vai chegar uma notificação pra vocês, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.